O Arnold Schwarzenegger, mais do que talvez muitos atores de Hollywood, foi contra a subida ao poder do Trump. Os motivos dele, os motivos que ele expôs, foram muito mais contundentes do que a maioria dos atores. O Arnold Schwarzenegger diz que o Trump revive o nazismo. E ele não fala isso à toa. O pai do Arnold Schwarzenegger era nazista, era soldado nazista. And I was born with a father that was a Nazi. Think about that. Schwarzenegger nasceu em 1947, na Áustria, portanto 2 anos depois que a Segunda Guerra acabou. Mas em determinadas entrevistas, poucas é verdade, ele acabou descrevendo depois como era o pai dele e como foi a relação difícil que ele teve com o pai dele, justamente pelo tipo de crença que o pai dele tinha. O Schwarzenegger foi para os Estados Unidos relativamente novo e a partir de então ele refez sua vida. Ele voltou muito depois para a Áustria para rever, né, a família dele e tal. Ele teve muito pouco contato com o pai depois disso, o pai dele era repressivo e tal. Ele acabou tendo pouco contato também com a mãe. Bom, eu fiz esse resumo para dar mais ou menos um panorama. Qual é o panorama? O Arnold, ele é um cara antinazismo. E ele tem dito diversas vezes que os Estados Unidos está se aproximando muito perigosamente dos ideais nazistas. A ex-mulher do Donald Trump, que já é falecida, disse que lá pelos anos 90 ele tinha os discursos do Hitler guardados na cabeceira dele e que ele lia os discursos. Apesar de que isso ele veio negar mais tarde. Mas não tinha nenhum motivo para a mulher que dormia com ele, então, mentir a respeito do assunto. About 15 years before he systematically murdered millions of people, Hitler put that phrase in Mein Kampf, quote, "Great civilizations died out as a result of contamination of the blood," calling it a poison to the national bloodstream and infecting public life. Hitler was warning about German blood being, as he described it, poisoned by Jews. Ano passado, o Donald Trump disse por John Kelly, um dos mais próximos assessores dele, que ele queria no governo dele generais como os de Hitler. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Em 1927, o Fred Trump, que era o pai do Donald Trump, foi preso em atos nazistas, atos da Ku Klux Klan, que era um aglomerado nazista. Ele foi preso nos Estados Unidos. O grande problema da mídia, não só americana, mas também no Brasil, é que eles nunca confrontaram o Donald Trump de maneira séria sobre esses eventos. Mas quando se chegou a perguntar sobre a influência do pai dele sobre ele deixou claro que tinha sido uma grande influência. Em uma entrevista, o Arnold Schwarzenegger comparou o 6 de janeiro nos Estados Unidos como a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi quando, na Alemanha nazista, as SAs, que era um grupo miliciano, perceba, miliciano, armado por quem? Pelos nazistas, era um grupo nazista. Eles atacaram judeus, comércios judeus, quebraram tudo, fizeram um horror. E para quê? Para colocar medo na população e para fazer com que os judeus se mandassem dali. A Noite dos Cristais foi uma demonstração de força e o 6 de janeiro, segundo Arnold Schwarzenegger, também foi uma demonstração de força. A diferença é que, naquele momento, os nazistas estavam em grande ascensão na Alemanha. E no 6 de janeiro dos Estados Unidos, não era o Trump que estava em grande ascensão. Ele estava em decadência e tinha perdido a eleição. Ainda que o Trump tivesse perdido a eleição, mas não estivesse em franca decadência, talvez as coisas tivessem sido diferentes em relação ao 6 de janeiro. Talvez eles tivessem vencido a demonstração de força. Uma das coisas que eu mais questiono aqui no canal é quando as pessoas vêm e me dizem assim: Marcelo, você tem que parar de falar sobre o Bolsonaro, sobre essa extrema-direita e mostrar os feitos do governo. E eu sempre digo a mesma coisa. Os feitos do governo, quem tem que falar é o governo. Nós temos que falar sobre o problema da oposição. Porque o governo não pode gastar verba pública mostrando os podres desses integrantes da extrema-direita. Mas nós podemos mostrar com os nossos próprios recursos, com a ajuda de vocês, assinantes, inscritos, as pessoas que assistem os canais. Cabe a nós
advertir as pessoas sobre o perigo que está chegando cada vez mais próximo da casa de cada um de nós. Eu tenho dito para as pessoas o seguinte: o nazismo na Alemanha está revivendo, por um motivo muito simples. A Alemanha deixou de falar seriamente sobre o nazismo nas escolas. E vocês sabem, quando o esquecimento invade a sala, a realidade cruel retorna. Os Estados Unidos nunca foram particularmente tão severos contra o nazismo. Tanto é verdade que os discursos nazistas nos Estados Unidos foram tolerados. E isso nunca foi tão forte quanto a data de hoje. O Donald Trump assume o poder, toma posse, cercado de bilionários de extrema direita. E ele convidou quem? Quais chefes de Estado ele convidou para a cerimônia dele? Só os de extrema direita. Ele dá um recado claro: eu sou de extrema direita. E quem é extrema direita é o quê? Nazifascista. Quem se recusa a ver todas essas demonstrações óbvias vai chorar lágrimas de sangue depois. Porque não ache que quando, no país mais poderoso do mundo, o nazismo, ainda que com outro nome, o nazismo assuma, isso não vai ter consequência para o resto. Vai ter, para todos nós. Os Estados Unidos ajudou brutalmente na vitória na Segunda Guerra Mundial, especialmente com dinheiro, maquinário, tanques, caminhões, aviões. A União Soviética entrou com as pessoas. 20 milhões de soviéticos morreram para libertar o mundo do nazismo. Você consegue entender que em 2024 o nazismo é o governo americano e que a União Soviética não existe mais? Você consegue entender que, basicamente, nós, os fracos do mundo, estamos sozinhos? E eu não estou falando só do Brasil, não. Eu estou falando de quase qualquer outro país. Porque a Rússia, ela se blindou, não contra os nazistas, também contra o nazista, mas ela se blindou quanto à ameaça dos Estados Unidos. A China, a mesma coisa. O resto do mundo, meu amigo, tá a Deus dará. E isso inclua a Europa inteira. É que tem muita gente achando que o Donald Trump vai vestir uma suástica no braço e começar a atacar o resto do planeta depois de amanhã. Não, isso não vai acontecer. Mas, surpresa, o Hitler também não fez isso logo no começo do mandato dele, do poder dele. Não, foi um crescendo. E todo mundo sabe o que aconteceu depois. Mais uma vez, o mundo ignora a ameaça nazifascista. E você sabe por que, nesse momento, os grandes players, vamos colocar assim, estão ignorando? Por causa de grana. Os bilionários do mundo perderam a vergonha de mostrar o lado radical fascista que eles têm. Tudo em troca de grana. O Donald Trump disse que, ao assumir o poder, portanto, na data de hoje, já vai assinar o mais radical decreto contra o imigrante na história dos Estados Unidos. Mesmo assim, não foram poucos os imigrantes que votaram nele. Eu não tenho certeza, mas era bom a gente perguntar aqui no Brasil, para o pessoal pobre de direita, por que eles votam no Jair Bolsonaro, que só ferrou com a vida deles.